eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Cântico de Moisés. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. A Bíblia revela o amor de Deus para conosco em Cristo Jesus, para salvar toda a humanidade. E revela que todos os seres humanos estão perdidos. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos do Senhor. É o que diz a Bíblia. Nossa justiça, imundos, e a nossa justiça, trapo de imundície. Deus, pela tua infinita misericórdia, chega até nós o plano da salvação dele para todos nós. E a Bíblia diz que não tinha como ninguém na terra fazer isso. A Bíblia diz que quando nós éramos injustos, inimigo dele, ele não poupou seu próprio filho, antes entregou para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Amém? E isso tudo obra de Deus. Deus amou o mundo e provou. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos. É isso que diz a Bíblia. Então isso é a verdade. Amém? E a Bíblia diz aqui, o Cântico de Moisés, tudo aqui é a inspiração do Espírito. A Bíblia é bem clara aqui, cuja obra é perfeita, segundo a Bíblia. Amém? Então a Bíblia está falando que a obra de Deus é perfeita. E nós escutamos para lá e para cá que, já escutei até que o Espírito, a obra da santificação, ela é imperfeita. Então o Espírito Santo não tem o poder de Deus, porque a obra dele é perfeita. Amém? Então, Jesus, Deus, a obra é perfeita, Jesus, o sacrifício dele foi perfeito, porque não podia subir imperfeito. Perfeito, desce o Espírito Santo para completar uma obra de Deus que é perfeito. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, essa é a verdade. Deus é um Deus da verdade. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E a Bíblia diz, nós já falamos isso, mas é preciso repetir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Amém? Então, tudo da verdade, Deus, o Senhor Jesus, a palavra, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não mais ninguém. Pai, santifica-os na verdade. Então, pode olhar para todos os lugares, Jesus manda nós nos direcionarmos para a palavra. A tua palavra é a verdade. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, tudo, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Amém? A lei que não salvou, que não era para salvar, veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele estava cheio da graça e da verdade. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos em Cristo. A verdade de Deus
está centralizada na pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o tesouro, é a sabedoria de Deus, é o tesouro que estava oculto, mas foi manifestado a nós, o tesouro da sabedoria. Tudo que está ligado à sabedoria perfeita vem de Jesus. Amém? Porque cuja obra é perfeita. E nós temos, a Bíblia diz que nós, por causa dessa palavra, que é a verdade, é gerado a fé em nós. E essa fé, segundo a Bíblia, ela é santíssima. Porque essa fé que, fundamentado na palavra, ela é verdadeira. Amém? Então, a verdade de Jesus, de Deus, completamente oposta, contrária ao erro, à falsidade, à mentira. Amém? Então, e essa verdade, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Por que fala isso? Porque é nova criatura? Porque se uniu à verdade. Porque o que reina é a mentira no ser humano. É a mentira, é a falsidade, não tem pureza nas palavras. Mas quando se une a Cristo, a verdade, não tem mais nada de engano. Amém? E essa é a verdade. Porque se uniu a Jesus. Quem é de Jesus aqui? Então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio e é através dele que é gerado fé. A fé é em Jesus. Fé em Jesus é fé na verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é poderosa. Mas a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade sobre Jesus, Jesus me liberta. Porque eu estou unido a Cristo. Então eu passei a conhecer quem? A Bíblia diz assim, ó, o Senhor Jesus falou assim, ó, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. Amém? Ninguém. Agora, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas quem enviou? Deus. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai. Então, quem trabalha na mente para amar Jesus é Deus. A ação é de Deus. Para levar o ser humano a amar Cristo e se entregar a Cristo, a ação é de Deus. Ninguém. E como é de Deus? É o amor de Deus que atrai. O amor de Deus lá na cruz, Deus prova o seu amor para conosco. Como Ele me levou para Jesus? Eu amando o que Ele fez em Cristo Jesus para me salvar. Aí, quando eu passo a amar Jesus e acreditar nas palavras dEle, confiar nele, entregar todo o meu ser a Jesus, quem fez essa obra? Deus. Porque ninguém pode ir até Jesus se o meu Pai não levar, não trouxer. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, vamos prestar atenção que, em nome do Senhor Jesus, para as coisas andarem. Amém? Então, porque eu amei o Pai? Olha o que o Pai fez por mim. Porque eu amei o Filho? Olha as declarações do Filho, olha o que ele fez por mim voluntariamente. Aí, a Bíblia diz que os apóstolos, se ficassem, quando Jesus sobe, eles poderiam ficar apavorados, que a Bíblia fala isso, não turbe vossos corações, crede em Deus, crede em mim também. Então eles ficaram apavorados. Jesus fala, não, é necessário que eu vá, para que venha o outro Consolador, que o Pai está enviando em meu nome. Amém? Aí desce, me levou a Cristo. Eu sei da história, todo mundo comprova a existência de Jesus. Todo mundo. Então eu passo a amar Jesus, Jesus promete que vai descer o Consolador, o Espírito da verdade. E ele fala para os discípulos, eu tenho mais coisas para falarem para vocês, mas vocês não podem suportar agora.
Agora vocês não suportam, mas o Consolador está chegando. Então, o Senhor Jesus está ensinando o quê? Estamos falando a verdade, amém, irmão? Prestou atenção que é a verdade? É a verdade. Então, quando o Espírito chega, o mundo espiritual chegou, irmão. O mundo espiritual chegou, porque depois que escuta o Evangelho da verdade, o Evangelho é a verdade, o Evangelho da verdade, tem o Evangelho da mentira. Mas quando tu escuta o Evangelho da verdade e passa a crer nele, o Evangelho é Jesus. Tu passa e crê nele, aí desceu a terceira pessoa, o Espírito Santo, Espírito da promessa, para habitar. Eu estou andando com vocês, mas está chegando alguém que vai ficar em vocês para sempre. Então, é ele que aplica a salvação. O mundo espiritual chegou com o Espírito Santo da verdade, que, fala assim, ó, ele, o Consolador, ele vai revelar toda a verdade e vai guiar vocês em toda a verdade. Presta atenção, a verdade vem, liberta e você anda nela. Amém? Por causa da presença do Espírito Santo, por causa antes do teu amor para com Deus, por causa do amor por Cristo. Aí o Espírito Santo habita em nós e agora ele vai revelar a verdade e vai guiar, não vai só revelar a verdade, vai guiar em toda a verdade que for revelada. A Bíblia diz que o fundamento tem que ser o quê? Fundamento de Cristo, o fundamento é Cristo e dos apóstolos. Os apóstolos foram inspirados pelo Espírito Santo e está nas cartas. O Espírito Santo usou os apóstolos nas cartas, porque é nas cartas que começa a limpeza, com a presença do Espírito Santo. Amém, irmão? Essa é a verdade. Aí o Senhor Jesus falou assim, ó, o Pai procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade, porque ele é espírito, e ele procura os tais, assim, que adoram em espírito e em verdade. Porque dá para adorar o Senhor em espírito e em verdade, irmão? Porque o mundo espiritual chegou. O mundo espiritual chegou. A igreja é a casa espiritual do Senhor. Então dá para adorar em espírito e em verdade. Em espírito é o mundo invisível em todos os lugares. E em verdade, de acordo com a palavra revelada. Em verdade, não, a Bíblia, estamos em Cristo. Quem está em Cristo está na verdade. Não tem mais mentira, engano, não tem. A Bíblia diz assim, diz que, olha a verdade, a Bíblia diz que Moisés sentia vergonha, porque quando lia, estava com véu. Aí ia sumindo a glória que ele contemplava, ele botava um véu com vergonha, porque estava acabando aquela presença sensacional, acabava. Aí ele ficou com vergonha por aquilo estar acabando. Mas segundo a Bíblia, mas nós não somos como Moisés. Nós não. A Bíblia diz que nós, com a cara descoberta, somos transformados à imagem do Senhor Jesus. Olha a verdade. Somos. Olha a verdade, não é... Dizem que não, que somos imperfeitos, somos pecadores, mas segundo a Bíblia, eu não sou mais como Moisés. Eu sou transformado à imagem do Senhor Jesus, de glória em glória, com o rosto descoberto, aparecendo Jesus em mim. Essa é a verdade. O Espírito não é o Espírito do erro, é o Espírito da verdade, que ia revelar a verdade para nós. Qual é o meu sentimento com a verdade? Eu estou em Cristo, sou salvo, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Isso só aconteceu por causa da verdade. Se a verdade não chegasse até o meu coração, qual é o meu sentimento com a verdade? Qual é o teu sentimento com a verdade? Quando ela está sendo revelada, quando tu está sendo confrontado com ela, qual é o teu sentimento com a verdade? Porque quando a palavra, não tem como separar a palavra de Jesus, ele disse que não dá.
Então, quando fala a palavra de Jesus, a palavra do Espírito Santo, quem está falando? Jesus. Jesus que está falando conosco. É o Espírito Santo que quer limpar, porque quer tirar toda a sujeira. E qual é o meu sentimento quando eu escuto essa verdade agora? Eu tenho que amar essa verdade. Então, eu agora fiquei sabendo que eu sou santificado através da palavra, é a palavra de Deus. Qual é o meu sentimento quando eu escuto que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está tirando a sujeira de dentro de mim? Qual é o meu sentimento? Tirando tipo um pus, tirando a parte que está com câncer, curando. Qual é o sentimento? Quando eu escuto essa palavra, que é a verdade, eu tenho que amar. Assim como criança recém-nascida, desejar ardentemente o leite racional, não falsificado. Eu não quero nada de falsificado para me fazer mal. Não quero não. Eu quero puro. Eu quero puro para crescer. E se não for puro, qual é o meu sentimento, irmão? Que eu tenho com essa verdade? Como é que pode separar a verdade da palavra de Jesus? Separar, ama quem ama Jesus. Quem ama aqui Jesus? Quem ama Jesus, irmão? Sério? Ama Jesus pelo que ele fez? Ama. Meu pai trabalha até hoje, Tu ama Jesus pelo que ele está falando contigo todo culto? Tu ama Jesus com todas as exortações que tu tem tomado? Tu continua amando Jesus? Mas só tem uma maneira, sabe por quê? Eu priorizo quem eu amo. Eu amo ser exortado por Ele na palavra. Eu amo descobrir que ainda não estou 100%, porque eu fico. Tem espaço, essa verdade é absoluta, ela é eterna, ela não tem fim, tem sempre espaço dentro de mim. Porque não adianta dizer que ama, que nós vamos revelar onde está o nosso coração, o que nós priorizamos, o que eu quero. Lembra Lídia? Os apóstolos pregaram para ela, pregaram diante sobre de quem? Jesus. Aí eles falaram, está na hora, tá, agora eu tenho que ir. Ela, por favor, se eu sou digna de ficar ainda escutando mais, ter a presença de vocês, fica aqui. Queria escutar mais. Não queria que fosse embora, não. Queria. A Bíblia diz que a palavra em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, ocupe a vossa mente. Meditar na verdade que nós estamos escutando. Eu amo Jesus, não é meia hora, 20 minutos. Amar Jesus é amar Jesus e a palavra dele, porque foi a palavra que me purifica, é a palavra que me santifica, é a palavra, é a verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais isso. Amém? Nessas palavras, consegue ver um amor incrível nessa palavra? Daqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, isso aqui já é falando do final, tá, irmão? A manifestação do anticristo, que já deve estar às portas aí, no 2:7, porque já o mistério da injustiça opera. Tem alguém vendo isso? Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, irmão? Não receberam. O evangelho foi pregado, mas tem um amor nessa palavra de Deus, porque é o mistério da sua vontade, que Ele quis revelar a nós,
O amor de Deus está em cada versículo desse. Mas eles não receberam o amor que estava nesta palavra. Esses vão perecer, irmão. Amém? A palavra diz que a verdade falou assim, ó, eu vou me revelar e eu liberto. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta? Jesus, que é a verdade. E o próprio Deus, que é a verdade, disse, escuta o meu filho, dê ouvido a ele. Jesus. Amém? Nosso Senhor e Salvador. E 2 Timóteo, capítulo 4, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não vão suportar, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém, irmão? Eles vão resistir. No final, vai haver uma resistência da verdade, não vão querer a verdade. Amém? Agora vamos descer um pouco. Esses aqui vão negar, não vão querer. Tá aí, estamos vendo isso aí. Pregando para milhares que dizem ser cristãos, quando tu fala do Espírito Santo que revelou nas cartas, não querem. Não querem. Não querem, se sentem mal. E depois não quer mais escutar nem para perto. Esses são escandalosos. São líderes que um dia o outro, Deus me deu uma oportunidade para pregar, falou, que palavra cristocêntrica de salvação. Nunca mais entrou em contato e acabou o assunto. Porque não serve esse tipo de mensagem. Não serve. Agora, em nome do Senhor Jesus, irmão, aí eles estão, se for pregar Cristo purinho, de acordo com as cartas, a 90% da cristandade não querem. Não querem essa verdade que está acontecendo. Vem para o mundo invisível, não quero. Eles querem um mundo invisível que criaram, e esse mundo invisível relacionado à fé, traz coisas desse mundo. Só que a fé não traz nada disso. A fé trouxe o mundo espiritual para nós. Amém? Que a fé está centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o centro de toda a verdade. O Espírito Santo, a Bíblia é bem clara, ele me glorificará. Sabe por quê? Porque não falará de si mesmo. Ele vai anunciar o que recebeu de mim, porque tudo que é do Pai é meu. Por isso que eu falei que ele vai anunciar a vocês, porque ele vai receber do que é meu. O Espírito Santo, revelando essa palavra para a igreja, sabe o que ele está fazendo? Revelando o que é de Jesus. Que ele falou, ele vai anunciar, vai revelar para vocês, tudo que é do Pai é meu. Por isso que ele vai me glorificar e vai revelar para vocês do que é meu. É Jesus, irmão. O Espírito Santo, quando fala com a verdade pura do Evangelho, está anunciando Jesus. Amém? E ele falou que ia guiar em toda a verdade. Quem tem o Espírito tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem essa presença tem a verdade. Então, em nome dele, essa verdade disse que ia se manifestar e ia libertar. Essa verdade disse que ia fazer crescer na graça e no conhecimento. Essa palavra me leva a amar Jesus mais e mais. Então, essas pessoas, de forma bruta, que não querem mais assunto sobre a verdade, é muito notório. Mas em nome do Senhor Jesus, se o Espírito Santo não fazer essa obra, a obra dele é glorificar Jesus. Sabe aonde? Só tem uma maneira do Espírito Santo glorificar o Senhor Jesus: me revelando a verdade e me guiando na verdade. Se ele me revelar a verdade e eu não ceder,
eu não ser liberto, não aconteceu a obra dele. Se não aconteceu a obra dele, segundo a Bíblia, eu estou resistindo o Espírito Santo. Se eu estou resistindo o Espírito Santo, eu não amo Jesus como a Bíblia diz. Se eu não amo Jesus, segundo a Bíblia, me chama de maldito. Um abismo vai puxando o outro. Se eu sou maldito, eu também não sou salvo. E segundo a Bíblia, no Salmo 96, 13, o julgamento será segundo a sua verdade. E a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus sobre aqueles que têm a verdade e aprisiona ela, não deixa ela sair. A maioria das reuniões hoje, da maioria que dizem ser cristão, o que está ali é a ira de Deus, não é a graça. Porque onde a graça se encontra, a verdade está reinando. Não existe graça do Senhor Jesus na mentira. A graça, viu o que o Calvino arrumou com a graça? É um herégico, um falso, um mentiroso. A graça, ela é a verdade. A graça é Jesus, que me guia em toda a verdade. Não manda eu matar fulano, Beltrano, como ele mandava. A graça vive em santidade, porque segundo a Bíblia diz que segundo Deus, nós somos criados, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Em verdadeira, prestou atenção, verdadeira, o Espírito Santo está revelando. Verdadeira justiça, não tem justiça misturada, é verdadeira justiça. E em santidade, ainda sendo pecador também, não sendo liberto, não. Verdadeira justiça e santidade. Porque todos os caminhos de Deus, juízo são. O que ele diz que é. Ele falou que liberta? Liberta. Que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Jesus, olha a verdade, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Sem mim nada podeis fazer. O que eu não posso fazer, que eu julgo pesado, eu estou com problema nesse relacionamento. Porque com Jesus eu posso. E ninguém pode ir até Jesus da maneira correta se o meu Pai não o trouxer. Deus apresentou o Filho para mim e agora eu escolho. O Espírito Santo quer me levar para lá, para ficar sob os cuidados plenos desse Senhor. E é a maneira que o Espírito tem de glorificar o Jesus, que é a obra dele. A obra do Espírito é perfeita? A obra do Espírito é perfeita? Então a obra dele, me santificar, como é que ele me santifica? Tirando a sujeira e me moldando a imagem do Senhor Jesus mais e mais, através da palavra. Se a obra dele é perfeita e ele está em mim, não pode haver imperfeição. Olha a verdade do Evangelho. Porque no final, a Bíblia diz que quem tem esperança de ver quem? Amém, irmão? Agora presta atenção, como é que a maioria vão ter esperança de ver alguém que, na verdade, nem conhece? Como? Nem é apresentado Jesus, como diz a Bíblia. Como é que eu vou querer ver em outro mundo alguém que eu não conheço? Pela fé eu conheço. Vocês não viram, mas ama. Olha o que diz a Bíblia. E crê. E uma alegria incrível. Como é que é gerado isso dentro de nós? Através dessa palavra, que é a verdade. Amém, irmão? Então, em nome de Jesus, eu tenho que entender, ter entendimento, pedir a Deus entendimento, se eu estou nessa verdade. Se está acontecendo comigo o que a Bíblia diz que a verdade faz. Amém? Para nós andarmos em novidade de vida.
amando a Deus sobre todas as coisas, amando uns aos outros, como diz a Bíblia, porque só de palavras ninguém vai entrar no céu. Porque segundo a Bíblia, Deus ama a verdade no íntimo. Quando eu começo a agir, e Ele está dentro de mim sendo manifestado, está saindo Ele, a boca fala do que o coração está cheio. E Deus conhece os nossos corações, Deus sabe, já viu, a desculpa é até essa, Deus conhece o meu coração, conhece mesmo, por isso que veio transformar. Amém? Pensa que vai se dar bem com uma frase dessa, esquece. Tanto Ele conhece que veio transformar, veio perdoar os pecados, ainda continuar limpando, é tão sujo que tem que continuar limpando. Por isso que Ele faz essa obra. E lembre-se aqui, espiritualmente falando, eu posso falar hoje que a obra aqui está sendo perfeita, porque a obra é perfeita de Deus. O ser que é gerado pelo Senhor, ele disse assim, ali uma nova criatura. E através de quem? De Jesus, pelo amor a Jesus e a obra do Espírito Santo. Então, foi lido aqui também no início do culto, provai e vede, se o Senhor é bom. Se é que já provaste que o Senhor é bom, nós lemos aqui. Não responda, vá para casa, depois medita, só isso aqui. Ó, aqui, ó, como é que funciona. Deus é bom. Deus é bom? Então, qual a igreja que não vai falar isso no culto? Tem alguém na igreja que vai falar o contrário? Agora preste atenção. Por que Deus é bom? Pelo que Ele fez? Resposta? Agora, Deus é bom, é verdadeiro, Ele é fiel. Agora, eu já provei, não é o que Ele fez. Eu sei quem está aqui hoje. Eu sei o que se passa aqui hoje. Eu sei o que Ele fez na minha vida. É isso, a resposta tem que estar de acordo com isso. Eu era podre, hoje eu sou filho de Deus. Eu sinto isso na minha alma. Então só dá para falar que Jesus é Senhor pelo Espírito, desfrutando com essa companhia. Não é falar que Ele é bom pelo que Ele fez. Lá na cruz. Lá é reconhecer o amor dEle. Agora, desfrutar da presença dEle e sentir que todas as amarras do inferno saíram. Sou livre. Sou livre. Eu sei que eu não poderia nunca viver o que eu vivo hoje. Quem fez isso? Ele. Desfrutar disso. Nem ligar para a morte. Olha, não senti mais dor na minha alma por causa do pecado. Olha o que Ele fez. Então, a melhor maneira, se é que já provaste, quem provou sai toda malícia, sai toda inveja, sai todo engano, não quer essa desgraça mais perto de si, não quer nada que atrapalhe mais quem já provou. Porque quem prova um pudim, eu duvido comer outro troço ruim. Falei comida. Quem prova Jesus, duvido querer outras coisas que atrapalhem esse gosto. Fica se alimentando dele, como ele diz, fica se alimentando dele, e é um paladar, o paladar, né, da carne, nós temos o paladar da carne. Agora, se alimentando de Jesus, o paladar da alma, tu fica, ai, que gostoso. Amém? Essa é a verdade. Que comida gostosa, meu Deus, que comida, estou preenchido,
Que delícia! Essas palavras que nós estamos falando. Porque quem ama Jesus ama a verdade que Ele fala conosco. Só para meditar, em nome de Jesus. Se for priorizar, peraí, pô. Eu estou degustando. Meditar. Amém? Aí tu vai ficar estranho para muita gente. Para Ele não. Amém, irmão? Vamos ver se estamos nessa verdade. Por quê? Qualquer momento, ó, acabou. Fechei, eu não vou nem falar mais, né? Eu quero que eu fale. Podemos fechar o olho, né? Para não perder o costume. Tu pode morrer hoje e amanhã a gente está resolvendo o enterro, e o meu também. Tá bom? Não esqueça, tem caixões de gavetas, né, de madeira, espalhado por aí, tem cemitério esperando a gente. Tá bom? Entenda isso de uma vez por todas. Amanhã pode ter um pessoal lá segurando para enterrar. Mas segundo a Bíblia, de agora em diante, felizes todos aqueles que morrem no Senhor. Esse Senhor é a verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé.